nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 15 de junho de 2025, Domingo da Santíssima Trindade. Bendito seja o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Nós celebramos hoje com alegria a solenidade da Santíssima Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério de Deus comunhão. A profissão da fé trinitária é o sinal que nos identifica como cristão. O Espírito da Verdade nos fala na liturgia da palavra. Prometido por Jesus, ele nos leva a vivenciar e a conservar no coração o amor de Deus. A primeira leitura de hoje é de Provérbios 8, 22 a 31. O autor personifica a sabedoria como alguém preexistente à criação e atuante na obra do Criador. A sabedoria é a obra primogênita de Deus, precisa ser amada e acolhida, pois é quem dá sentido e rumo certo à nossa vida. A salvação é dom de Deus, segundo a leitura de Romanos 5, de 1 a 5, obtido pela fé em Cristo, graças à presença do Espírito em nós. Tudo vem do Pai, pelo Filho e Espírito Santo, penhor do amor de Deus no coração das pessoas. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Jesus se despede dos seus, mas não os abandona à própria sorte, pois lhes promete a presença do Espírito da Verdade. Este irá continuar a obra de Cristo, animando os discípulos e atualizando os ensinamentos deixados pelo Senhor. Por isso, na solenidade da Santíssima Trindade, celebramos a união que construímos na comunidade de fé, união que tem como fundamento a comunhão existente no próprio Deus. No Evangelho, Jesus havia acabado de falar aos discípulos sobre a sua partida. Eles ficaram tristes, pois não tinham entendido o que significava esta partida. Jesus estava falando do cumprimento de sua missão, da decisão de entregar-se até a morte para deixar com seus seguidores o Espírito da Verdade. E o que é este Espírito da Verdade? A pergunta é esta. A palavra verdade na Bíblia tem o sentido de fidelidade, ou seja, somos verdadeiros ou falsos à medida em que somos fiéis ou infiéis. Mas fiéis a quem e ao quê? Fiéis ao próprio Jesus e à missão que ele veio revelar, revelando o próprio Deus. É esse espírito de fidelidade presente no Filho e em nós que nos permite continuar hoje a missão do Mestre. Somente o Espírito da Verdade, diz-nos Jesus, pode nos conduzir à plena verdade, pois Deus, na comunhão e no amor de suas três pessoas, é um mistério que não conseguimos compreender plenamente. Dia a dia, animados pelo Espírito, construindo e vivendo relações de amor e fraternidade, podemos ir experimentando e compreendendo o amor de Deus, sendo fiéis àquele que nos mostrou plenamente o que significa amar. Isto em meio a tantas situações de escuridão e de morte que Jesus enfrentou e venceu. E também nós somos chamados a enfrentar e a vencer. O espírito da fidelidade, portanto, permite-nos recordar hoje as palavras e as ações de Jesus, de modo que também nós possamos falar e agir segundo o mesmo amor revelado pelo Filho. É que o Espírito, sopro de Deus em nós, é movimento e transformação. E se o Espírito nos anima, a questão é como estamos sendo fiéis ao Deus que é comunhão de amor, que abraça a todos, sem exceção. Em outras palavras, como estamos construindo comunhão entre nós, ajudando os que hoje sofrem a miséria, o esquecimento, o preconceito e a exclusão? O louvor que prestamos ao Deus Trindade na solenidade de hoje tem o tamanho da comunhão que o nosso amor aqui está construindo. O Espírito Santo doado em Pentecostes é o amor de Deus que enche os nossos corações. Ele nos dá todos os dias a força de conhecer e viver melhor a verdade do Cristo, que é o amor do Pai e dos irmãos, através do Espírito. Nós participamos da mesma vida da Trindade, conhecendo e amando o Filho, tornamo-nos como Ele, filhos de Deus, irmãos de todos. Este é o fim para o qual fomos criados. Que compromisso nós somos chamados hoje a assumir nesta semana que vai se iniciar com esse Domingo da Santíssima Trindade, em que nós voltamos para o tempo comum? Que compromisso eu assumo nesta semana para viver a palavra que meditei? Façamos a nossa mais bela profissão de fé na Santíssima Trindade, criando laços, procurando ser homens e mulheres de relação, contribuindo todo dia com o nosso tijolo de comunhão, alegrando o coração de alguém, pois o verdadeiro ateu é aquele que não trabalha para criar laços, comunhão. Acolhida é aquele que difunde gelo ao seu redor. Quem não entra na dança das relações ainda não entrou em Deus, o Deus que é a Trindade. Se vês o amor, vê a Santíssima Trindade. Para melhor compreender Deus uno e trino, queridos irmãos, ele deve ser mostrado com atos antes de palavras. Deus, que é autor da vida, é transmitido menos por meio de livros e mais pelo testemunho de vida. Aquele
que, como escreve o evangelista João, é amor, revela-se no meio de nós pelo amor. Pensemos a sua maneira de pensar e de agir e podemos ter um pequeno reflexo do Deus amor. Para melhor compreender a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pensemos nos nomes das pessoas divinas que pronunciamos cada vez que fazemos o sinal da cruz. Em cada nome há a presença do outro. O Pai, por exemplo, não o seria sem o Filho do mesmo modo, o Filho não seria e não pode ser pensado sozinho, mas sempre como Filho do Pai. E o Espírito Santo, por sua vez, é o Espírito do Pai e do Filho. Em suma, a Trindade nos ensina que um nunca pode ficar sem o outro. Não somos ilhas, estamos no mundo para viver a imagem de Deus, abertos, necessitamos de outros e necessitados de ajudar os outros. Então coloquemos-nos esta última pergunta. Na vida cotidiana, também eu sou reflexo da Trindade? O sinal da cruz que eu faço todos os dias, Pai, Filho e Espírito Santo, permanece simplesmente um gesto ou inspira a minha maneira de falar, de encontrar, de responder, de julgar e de perdoar? E Nossa Senhora, filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito, nos ajude a acolher e a testemunhar a vida e o mistério do Deus amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos a profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia e junto aos irmãos em paz o envia. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa.